Olá, galera. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos maiores filósofos do século XVII, que vai mudar radicalmente o pensamento a respeito do que é conhecimento, a respeito do que é o próprio ser humano. Estamos falando aqui de René Descartes. René Descartes é conhecidíssimo por aquela frase, né? Penso, logo existo, em latim, cogito ergo sum. Eu tinha um professor que dizia não é cogito, é cogito. Enfim, essa realmente é uma informação que não vai mudar muita coisa na nossa vida. Descartes é um pensador impressionante e ele tem algumas características que a gente deve sempre destacar quando fala dele. Primeiro, ele é dualista. Significa que ele pensa o ser humano como composto de uma parte material, física, e uma parte imaterial, a mente. Descartes é racionalista. Significa que ele acredita que o principal modo de obter conhecimento é a razão, ao contrário do que pensam os empiristas, para quem o principal modo de obter conhecimento é a experiência dos sentidos. Veja, gente, é importante ressaltar que nem os racionalistas nem os empiristas assumem uma postura excludente. O racionalista, Descartes é um racionalista, não acha que os sentidos não têm nenhuma participação. Eles apenas acham que a razão é mais importante no processo de conhecer o mundo. Enquanto os empiristas, não é que eles descartam totalmente a participação da razão. Eles apenas acham que o principal modo de conhecer o mundo são as experiências dos sentidos. Então veja, eu disse que Descartes é racionalista, eu disse que Descartes é dualista, e agora eu vou dizer que Descartes é dedutivista, ou seja, ele acredita que o principal modo de chegar a uma verdade é partir de ideias gerais que já estejam asseguradas e dessas ideias gerais deduzir as conclusões particulares. Vou dar o exemplo aqui do que é um raciocínio dedutivista. Eu digo que todos os animais são seres vivos. Isso é uma obviedade. Todo mundo sabe que todos os animais são seres vivos. Essa é uma certeza. Ora, o meu gato é um animal. Logo, o meu gato é um ser vivo. Isso é um dedutivismo. Descartes é racionalista, é dedutivista, é dualista, mas Descartes também é inatista. O que é um pensador inatista? É um pensador que afirma que nós já nascemos com algumas ideias plantadas em nossa mente. Ideias inatas. Ideias que não nasceram depois de nós, ideias que já estavam aí quando nós chegamos à existência. Então vejam, essas 4 características de Descartes são fundamentais para nós entendermos todo o seu pensamento. Descartes foi um menino genial, era o melhor aluno da melhor escola da Europa, o Collège de la Flèche, na sua época. Ele era tão fora da curva que preferia dizer que estava doente, ele estudava num colégio interno, preferia dizer que estava doente para não perder tempo na sala de aula
tendo que ouvir as explicações dos professores para seus colegas que não acompanhavam o ritmo de sua mente. Quando Descartes saiu do Collège de la Flèche e passou a ter contato com as novas ideias que estavam sendo produzidas no mundo, a ciência estava começando a surgir, ele ficou muito assustado, porque ele aprendera tudo sobre Aristóteles, tudo sobre Tomás de Aquino, tudo sobre Guilherme de Ockham, e agora ele encontra ideias como as de Galileu, de Giordano Bruno, de Kepler, e aí ele se pergunta, mas espera aí, se todo o conhecimento que eu tinha está sendo posto à prova por esses homens, quem garante que o conhecimento destes homens também não será posto à prova daqui a alguns séculos? E aí ele parte para uma busca de uma verdade ou de verdades que sejam tão verdadeiras que ninguém em nenhuma época consiga contestar. Então nós dizemos que Descartes procura certezas indubitáveis, ou seja, certezas das quais não se pode duvidar. E também ele procura, para chegar a estas certezas indubitáveis, ideias claras e distintas. Um exemplo de uma ideia clara e distinta. 1 mais 1 igual a 2. Isso é claro. Isso é cristalino. Triângulos possuem 3 ângulos. Isso é claro, é cristalino. Veja, não há o que discutir a respeito de afirmações como essas. A menos que a pessoa queira passar tempo, né? Aí você pode discutir qualquer coisa. Mas Descartes faz o seguinte, ele pensa, eu não tenho tempo existencial de criticar todas as verdades produzidas desde o início da história da humanidade. Então, ele assume um modelo de investigação que vai ficar conhecido como dúvida metódica. Alguns comentaristas dizem que Descartes é cético. Essa é uma afirmação perigosa, porque o cético pode ser entendido como aquele que não acredita em nenhuma possibilidade do conhecimento. Não é o caso de Descartes. Mas Descartes vai assumir um ceticismo metódico. Ele vai fazer um experimento mental dizendo assim, eu vou considerar que todo conhecimento é inválido. Ele não está afirmando que é. Ele está dizendo que vai considerar que é. Por quê? Porque ele tem certeza que ao fazer esse esforço de negar qualquer conhecimento, mas negar radicalmente aqueles conhecimentos que são irrefutáveis, sobreviverão. Então essa é a tese dele. Ele vai colocar o conhecimento no máximo da provação. E aí só sobrarão aqueles que são irrefutáveis. E ele começa dizendo assim, vamos imaginar que eu esteja sonhando. Bem, se eu estiver sonhando, então tudo que eu vivo aqui é irreal. Vamos imaginar que haja um ente maligno enganador. Se houver um ente maligno enganador, então tudo que eu vivo aqui não existe. Vamos imaginar, e nós sabemos que isso é real, que os sentidos nos enganam. E vamos levar isso ao máximo do absurdo. Se eu estiver totalmente enganado a respeito de todos os meus sentidos, então
tudo que eu acho que conheço não é como eu conheço. Então veja que Descartes está mostrando que eu posso levantar suspeitas sobre tudo que eu conheço, e ele vai tentar, neste universo de coisas sobre as quais eu posso lançar suspeita, encontrar alguma que resista a essa suspeita. Então vamos lá. Se existe um ente maligno enganador que me engana, se os meus sentidos são falsos, se eu estou sonhando ou estou louco, veja, em todos esses casos existe ainda um eu que é enganado pelo ente maligno, um eu que é enganado pelos sentidos, um eu que é enganado pelo sonho, pela loucura. E aí ele pergunta, mas esse eu existe? Eu posso negar também que esse eu exista, dizendo assim, eu não existo. Mas quando eu digo eu não existo, Descartes pensa, tem algo dizendo eu não existo. Tem algo pensando eu não existo. Tem algo sabendo ou acreditando saber eu não existo. E ele diz, isso eu não posso negar. Porque mesmo se eu negar que estou pensando, isso já é um pensamento. Eu penso. Logo, eu existo. E nós dizemos que essa é a primeira substância de Descartes, ou seja, a primeira coisa que Descartes, em suas meditações, confirma inegavelmente que existe. Está aí, gente, estabelecida a primazia do eu, que vai permear toda a filosofia, todo o pensamento do Ocidente até os dias de hoje. É o subjetivismo, a primazia do eu. Bem, se eu existo, então tem uma coisa garantida em tudo que pode não existir. Mas a minha existência ainda não garante a existência de mais nada. Porque eu existo, mas eu estou sendo enganado por um ente maligno, eu estou sonhando, eu tenho sentidos que me enganam, eu estou louco, só existe eu. E aí Descartes pensa, como é que eu posso garantir a existência do mundo ou de qualquer outra coisa além de mim? Observem o raciocínio. Descartes diz, eu existo. Se eu existo, algo me criou. Veja o dedutivismo dele, hein? O que está no raciocínio de Descartes? Implícito. Tudo que existe precisa ser criado. Se eu existo, algo me criou. Ou eu existo por mim mesmo. Se eu existisse por mim mesmo, eu seria um Deus. Se eu fosse um Deus, eu seria perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não teria dúvidas. Mas eu tenho dúvidas. Então eu não sou perfeito. Então eu não sou Deus. Então eu não existo por mim mesmo. Algo me criou. Bem, algo me criou. Eu posso dizer que quem me criou foi a minha mãe e o meu pai. Mas isso não resolve o problema, porque eu preciso agora saber quem criou o meu pai ou a minha mãe. E se eu levar isso até o infinito da questão, eu vou ter que admitir que algo que não foi criado, algo que existe por si mesmo, criou tudo o mais que existe. Que algo é esse? Deus. E Deus, essa é uma premissa de Descartes, é perfeito.
Alguém pode objetar dizendo assim, mas quem garante que Deus é perfeito? Gente, aí você tem que pensar que Descartes é um homem do século XVII, com formação católica, cristã, e que, portanto, ao pensar Deus, pensa Deus como se pensava. Um ser perfeito, eterno, criador de todas as coisas. Então, ele já garantiu a sua existência e agora ele acaba de garantir a existência de um Deus perfeito, eterno, criador. Segunda substância. Vamos reprisar? Primeira substância, o eu. Segunda substância, Deus. Bom, se Deus é eterno, criador e perfeito, Deus cria o mundo. E esse mundo não pode ser falso porque Deus é perfeito. E quem é perfeito não mente. Então o mundo existe. Assim, Descartes constrói as argumentações que provam existência de três substâncias. O eu, que vai ser chamado na obra dele de res cogitans, coisa que pensa. Deus, que ele vai chamar em sua obra de res infinita, coisa infinita. E o mundo, que ele vai chamar em sua obra de res extensa, coisa que ocupa lugar no espaço. Por que res extensa? Porque para Descartes, a única certeza que eu tenho sobre as coisas, já que os sentidos sim me enganam, é que elas ocupam lugar no espaço. Então ele vai dizer, para fazer conhecimento sobre as coisas do mundo, eu tenho que me fixar, eu tenho que focar apenas naquilo que a minha razão pode deduzir e não naquilo que os meus sentidos me dão. E o que é que a minha razão me dá a respeito de qualquer coisa do mundo? O que for matematizável. E aí vocês vão entender porque nas questões de física, quando se fala de movimento, de queda dos corpos, os professores não estão preocupados em dizer, por exemplo, qual é a cor do automóvel que está numa velocidade X, levando um tempo Y para percorrer a distância. Porque a cor não importa para esta avaliação. O que importa é a massa. Por isso, você não vai ver os professores de química dizendo que o café é doce ou que a limonada é azeda. O que eles vão dizer é a quantidade de açúcar e a quantidade de ácido que está presente. Então veja, tudo passa a ser visto a partir de Descartes como verdade enquanto quantificável. Aí, gente, Descartes abriu o espaço para aquela matematização da natureza que Galileu Galilei já propunha. Aí fica bem definido, né? O que importa da realidade é o que for quantificável. Então Descartes é este pensador que quando olha para si diz assim, mas espera aí, então eu o que sou? Eu sou res cogitans? Sim, eu sou coisa que pensa. Mas essa coisa que pensa é só uma coisa que pensa ou é um professor que ensina filosofia, que entrou no exército de Maurício de Nassau para conhecer melhor o mundo? Quem é essa coisa que pensa? E Descartes vai dizer assim, essa coisa que pensa é uma coisa que pensa num corpo material quantificável. E aí está o dualismo de Descartes. Nós, seres humanos, somos uma mente em um corpo. Veja, esse modo de pensar vai nos acompanhar até o século XX. Quando a galera da fenomenologia vai dizer que não é exatamente assim, né? Nós somos um corpo mentificado, né? Que é uma postura bem mais aristotélica
do que a postura de Descartes, que é muito mais platônica, né? Desse homem dividido em duas seções. Uma seção metafísica, que é a mente, e uma seção física, que é o corpo. Então é Descartes que vai estabelecer este conceito de corpo-máquina que vai acompanhar a própria ciência médica até os dias de hoje. Quando nós, por exemplo, amputamos um braço de uma pessoa que tem um problema, sei lá, um câncer, para que ela continue viva, e substituímos este braço por uma prótese, nós estamos fazendo a filosofia de Descartes, que vê o corpo como massa, como máquina. Se algum órgão não está bom, eu substituo. Os transplantes, né? Todos os transplantes estão sendo praticados ainda hoje, século XXI, a partir de uma ótica mecanicista estabelecida por Descartes. Então vejam como o pensamento de um homem, né, pode transformar toda uma história, né? E veja, gente, é Descartes, com essa descoberta do eu, da res cogitans, do penso, logo existo, é Descartes que vai estabelecer as bases desse antropocentrismo que já no século XVI apareceu com a Renascença, mas agora Descartes dá as bases filosóficas desse antropocentrismo, que vai ser um subjetivismo, né? Ou seja, a primazia do eu em todas as coisas. E isso vai acabar no século XVIII explodindo nos liberalismos, que são marcados pelo individualismo. Percebe a relação? Descartes, gente, na sua investigação sobre a verdade, sobre o que é possível conhecer, quando disse assim: se eu afirmar que só eu existo, toca num ponto, que é o ponto que nós chamamos de solipsismo. Veja só, existe toda uma discussão sobre o solipsismo na filosofia moderna. Descartes era solipsista? Não. Porque Descartes não acredita que só ele exista. Mas Descartes aborda o solipsismo em seu experimento mental, em sua investigação sobre o que é possível ser proposto e o que é possível ser negado. Então ele propôs um solipsismo? Sim, mas ele negou esse solipsismo. E como é que Descartes nega o solipsismo? Com a existência de Deus. Existe um Deus que cria e cria coisas verdadeiras. Então, Descartes, mais uma vez, reafirma: existe o eu, existe um Deus criador e existe um mundo criado. O resto agora é com a matemática. Um beijo, queridos, até o nosso próximo encontro.